O professor José Eduardo de Assis Lefebvre, ele é formado com mestrado e doutorado na FAUSP, e hoje é professor aposentado. E não só a carreira do professor Lefebvre não se deu somente no âmbito universitário, mas ele foi presidente da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo, presidente do COMPRESP, o Conselho Nacional de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, além de cargos como da IMURB e outros tantos. E foi presidente do CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, de 2010 ou 2016 a 2017. Logo, é um prazer recebê-lo e saber o quanto o senhor é especialista nesse tema e, diante do título da série, o professor Lefebvre, ele propôs o título de sua apresentação, Preservação e Inovação, a falsa dicotomia e a produção do espaço público sustentável. Logo eu vou estar apresentando e o senhor fique à vontade para começar. Está tudo certo? Eu não estou vendo bem agora. Vocês têm... Muito bom. Então, eu gostaria, primeiro, então, já agradeço a apresentação feita pelo professor Adalberto, e é uma satisfação fazer essa apresentação, onde eu vou tratar do assunto, o tema que eu escolhi, mas também bastante sobre a forma de um depoimento bastante pessoal, corresponde, digamos, à minha visão, à minha experiência, aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, e, portanto, podem encarar como um depoimento bastante pessoal e decorrente da minha experiência de vida, inclusive. Mas, e, portanto, para mim é um grande prazer estar aqui agora, nesse momento, fazendo essa apresentação, e eu vou fazer referência a projetos e trabalhos dos quais eu participei de diferentes formas, e eu, efetivamente, quer dizer, como no âmbito da Faculdade de Arquitetura, minha atividade foi nas disciplinas de História da Arquitetura e História da Arquitetura de diversos períodos, abordando desde a Antiguidade, pré-história, até a arquitetura contemporânea, ao longo do tempo. E, para mim, a melhor forma de aprender uma coisa é você ter que ensinar a respeito, porque aí você tem que não só conhecer o assunto, como também se colocar no papel e na posição dos alunos para poder levantar as dúvidas e poder mostrar e cativar com relação a essa questão do prazer da descoberta e do entendimento. Quer dizer, então, acho que aprender é algo que desperta e deveria despertar um grande prazer, uma grande satisfação, no momento que você começa a entender e a encaixar as diversas coisas que você tem como experiência ao longo do tempo, encaixando de uma forma que seja compreensível para você e também compreensível para os demais. Portanto, uma grande satisfação. Pode passar o próximo, por favor? Então, aí é o título da palestra. E pronto, aí tá bom. Eu vou, inicialmente, eu tenho uma pequena introdução, onde eu coloco alguns aspectos teóricos e mais amplos, e esse eu vou seguir mais pelo roteiro que eu preparei, e eu vou pedir licença então para ver. Então, é o seguinte, para o público em geral, a noção de preservação é oposta e antagônica à noção de inovação, pressupondo na visão corrente que preservar seria congelar no tempo e no espaço uma determinada materialidade ou situação. Esta, entretanto, é uma avaliação totalmente equivocada, dada a instabilidade própria da condição humana e da própria natureza, face à passagem do tempo. Claro, o encapsulamento de insetos em âmbar ensejou a conservação praticamente por tempo indefinido da sua materialidade, porém já despida de vida. Outras formas de fossilização ocorrem na natureza, mas isso não afeta a sua excepcionalidade e impraticabilidade por objetivos práticos. A própria intenção de preservar algo já está associada à percepção de sua perecibilidade. Não é por acaso que a quase totalidade das religiões, como fruto da construção da imaginação da mente humana, tem estabelecido as mais diferentes formas de alcançar a preservação da vida, nosso bem mais importante, como a mumificação dos corpos, a fé na existência e na imortalidade da alma,
bem como todo o corolário de procedimentos para que a preservação da vida ocorra da melhor maneira possível. Como nós não estamos tratando de matéria de fé, mas sim de questões pragmáticas, materiais e objetivas e também ambientais, sociais e, portanto, apresentando componentes subjetivos, temos que ter clareza quanto à sua complexidade. A teoria que melhor permite abordar esse cenário é, a meu ver, a desenvolvida por Edgar Morin. Edgar Morin, que é um francês com a sua família de origem sefaradi, de Tessalônica, e é um pensador extremamente importante, a meu ver, nos dias de hoje. E o desenvolvido por Edgar Morin, que é o assim denominado pensamento complexo. Complexo porque envolve a abordagem por diversos ângulos de vista. É necessário levar em conta e sistematizar com o método pressuposto da ciência o enorme conjunto de fatores que condicionam a nossa realidade e as nossas ações, no âmbito individual e coletivo, que possibilita uma quantidade indeterminada de pontos de vista e de interpretações. O que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra, porque são situações e pontos de vista diferentes. Grande parte dos elementos materiais que são objeto de iniciativas de preservação está ligada a remanescentes de construções feitas para abrigar atividades que perderam a razão de ser, por motivos os mais variados, como mudanças nas formas de convívio para fins de moradia, de lazer, de transportes. Está aí a estação de estrada de ferro de Bauru para mostrar o que significa essa mudança de formas de viver e formas de transportar. Né? É necessário levar em conta e sistematizar com o método o enorme conjunto de fatores que condicionam a nossa realidade e as nossas ações, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, que possibilita uma quantidade indeterminada de pontos de vista e de interpretações. Grande parte dos elementos materiais que são objeto de iniciativas de preservação está ligada a remanescentes de construções feitas para abrigar atividades que perderam razão de ser, por motivos os mais variados, com mudanças nas formas de convívio para fins de moradia. Desculpa, eu acho que eu repeti, eu pulei aqui de volta. De lazer e de transporte. Os grandes cinemas de rua dos anos 50 do século XX perderam sua sustentabilidade em função das mudanças sociais e tecnológicas, que alteraram totalmente as formas de lazer, que garantiam o afluxo contínuo de grandes públicos para as apresentações que tinham lugar nesses grandes cinemas. Se não forem introduzidas inovações para ampliar seu uso em novos formatos, eles simplesmente deixam de existir. As grandes residências feitas no início do século XX para abrigar as extensas famílias de alto poder aquisitivo em cidades como São Paulo perderam sua razão de ser, seja pelas mudanças na composição familiar, famílias menores, seja pelas mudanças ocorridas nos diversos ambientes urbanos, residências localizadas em locais que se tornaram impraticáveis para a moradia. Um bairro inteiro de Amsterdã, com residências comparáveis, foi preservada com a adoção de novos usos compatíveis com aquela arquitetura, como hotéis, escritórios, mantendo o mesmo espaço físico com um ambiente inovador. Eu tenho imagens desse bairro no qual estive presente, fui a um hotel, por sinal, mas eu não vou aqui mostrar, porque a realidade é tão diferente, embora você tenha um belíssimo desenho ambiental, que não caberia aqui mencionar. Em todo caso, se alguém tiver interesse para saber como é esse bairro e como é que a coisa está lá, eu posso mostrar, mas não agora. As mudanças sociais são irreversíveis e inevitáveis. É preciso inovar para manter referências importantes de identidade. A história não volta atrás. Pode se repetir, é outra coisa, mas voltar atrás, não. Portanto, as mudanças são irreversíveis. E quando ela se repete, sempre se repete de uma forma diferente, nunca é a mesma coisa. E esta é outra questão para levar em conta nesse quadro de preservação e inovação. A necessidade e procura de identidade é algo essencial na psique humana. Com que e com quem nos identificamos? A crise atual do Afeganistão nos coloca isso claramente. Os Talibã se identificam com uma cultura agrária retrógrada, baseada em uma religião com uma vertente violenta e sem compaixão. Isto não é de todo o islamismo, pelo contrário, a gente tem os depoimentos de pessoas de crença muçulmana que mostram claramente como a violência dos Talibã e de outros grupos se opõe a princípios básicos do islamismo.
E o setor urbano, especialmente seus componentes femininos no Afeganistão, se identificam com uma cultura mais generosa, liberal e esclarecida. E essa não se trata de uma questão intrinsecamente religiosa, pois observamos que nas diversas religiões coexistem quase invariavelmente setores retrógrados e dogmáticos com setores generosos e liberais. Em todas as religiões isso ocorre. Para finalizar essa breve introdução, desejo me referir a outra questão que é essencial para analisar e equacionar o problema da sustentabilidade dos espaços públicos. Essa não é exclusivamente uma questão operacional e administrativa ou sequer policial. A boa gestão operacional e administrativa dos espaços públicos é necessária e imprescindível, mas não é suficiente. É essencial que o público frequentador desses espaços valorize e defenda os valores que eles apresentam e representam. Sem isso, sua degradação é praticamente inevitável. Um bom exemplo é dado pelos jardins da Casa de Rui, no Botafogo do Rio de Janeiro. Não sei se algum de vocês já esteve lá. Se não estiverem, quando forem ao Rio de Janeiro, programe uma ida à Casa de Rui, porque é a casa do grande advogado Rui Barbosa, de diplomata, e ela foi tombada, preservada, os jardins preservados, e no fundo do jardim foi feita uma instalação para acomodar as atividades da instituição da Casa de Rui, que é muito antiga. A Casa de Rui, a origem é, se não me engano, da década de 20, portanto, algo bastante antigo. E há ali apenas uma discreta vigilância, que não se evidencia como único impedimento a comportamentos agressivos àquele ambiente, pois o público frequentador é extremamente respeitoso e vigilante com os jardins, os seus agregados escultóricos e arquitetônicos, e uma demonstração clara de que ali há um grau elevado de civilidade. É muito frequentado, porque na região ali é bastante densa, como toda a ocupação do Rio de Janeiro, tem muitos prédios, então sempre tem nos jardins da Casa de Rui crianças com mães, pais, e aquilo é preservado, não é às custas de ter lá policiais ou vigilantes tomando conta. Realmente o público ali é extremamente respeitoso. Muito bom. Então, isso posto, que esse pequena introdução, que é um pouco mais, coloca, digamos, esse aspecto teórico, eu vou então passar para mostrar alguns casos exemplares do centro de São Paulo, onde essa questão da preservação e da inovação se coloca. E eu participei de diversos desses projetos sempre em elementos urbanos situados nos espaços públicos que mantinham elementos tombados, reconhecidos como de valor para a cidade de São Paulo, e que receberam, por força das circunstâncias e por força da necessidade, elementos inovadores. E esses elementos inovadores, além da recuperação de coisas que foram se arruinando com o tempo, né? Ferrugem, a pintura, deterioração de pisos, introdução de alguns elementos novos e, portanto, inovadores, que produzissem justamente esse efeito de atração, de atratividade e de identidade com alguma coisa nova e, portanto, adaptada aos tempos atuais. Nós estamos vendo aqui uma fotografia do viaduto de Santa Efigênia, mais recente, em cima do terminal de ônibus que tem ali na Praça Pedro Lessa, e já com a pintura que foi introduzida na restauração feita em 1977, 78 do viaduto, com um projeto do arquiteto José Magalhães Júnior, que foi executado nesta parte do viaduto propriamente dito e alguma coisa da parte inferior. Pode passar o próximo, por favor. O viaduto Santa Efigênia foi construído em São Paulo entre 1910 e 1913. Aqui nós temos uma fotografia dessa construção. Portanto, uma fotografia que deve ter sido tirada em 1910, 1911, e nós estamos vendo ali duas torres, as 3 torres de igrejas. A da direita é justamente a igreja de Santa Efigênia, e ali mais à esquerda deve ser a igreja do Largo do Paissandu, a igreja da comunidade negra, e mais à esquerda ainda uma outra igreja, talvez a da Consolação. E aí tem a estrutura metálica que foi importada da Bélgica e aí estava sendo implantada. Passar o seguinte, por favor. E, como se vê, o viaduto foi implantado dentro do ambiente urbano
E, naquela ocasião, não houve expropriação de todos os imóveis de uma faixa para implantar o viaduto em cima. O viaduto foi construído passando por cima de construções existentes, de casas e tudo mais. Essa é uma foto já um tanto posterior, daí provavelmente na primeira década, ou segunda década, né, entre 1913 e 1920. Provavelmente mais próxima do momento da inauguração, da abertura do viaduto com a estrutura metálica, a igreja de Santa Ifigênia ao fundo. A gente pode ver pelo perfil da cidade como a cidade era praticamente não era verticalizada nesse momento, e as construções dominantes eram construções baixas, apenas as torres das igrejas se sobressaíam dessa altura maior. Na imagem seguinte, que já é aí final dos anos 30, início dos anos 40, mostra a abertura da Avenida Anhangabaú, hoje chamada Avenida Prestes Maia, e nós vemos, mais ou menos na parte central da fotografia, o Mosteiro de São Bento, aquela construção que foi feita aí também na primeira década do século XX, com um projeto alemão, importado da Alemanha, e onde tem aquela densa vegetação. Depois foi construído um prédio bem alto em cima, e o viaduto ainda tinha construções na parte de baixo, embora já tivesse a pista da Prestes Maia embaixo. A gente vê alguns elementos que ainda estão lá hoje em dia, mas são praticamente invisíveis, como é o caso desses muros de arrimo de tijolos que aparece ali do lado. Ou seja, essa fotografia, tirada aí no final dos anos 40, mostra elementos que estão ainda presentes no ambiente urbano. Eu mencionaria não só aquele prédio na extrema esquerda, que é o prédio que está ali, na Florêncio de Abreu, o Mosteiro de São Bento, e umas casas que aparecem ali, um comércio no Largo de São Bento, ali no término do viaduto, e o próprio viaduto. O restante já foi muito alterado. Quer dizer, então, onde está aquela massa de vegetação, tem um grande prédio. E essa parte toda de baixo foi totalmente alterada. Então, o que acontece? Existe o ambiente urbano, particularmente de uma cidade como São Paulo, que apresentou um grande dinamismo de mudanças e de alterações, e com construções sucessivas sendo feitas dos mesmos lotes. Muitas construções sobreviveram um pouco por acaso, questões de sucessão, depois questões ligadas a mudanças nas formas de comércio, e depois, mais recentemente, apenas quando foi introduzido o sistema de preservação através do tombamento, que foram introduzidos elementos de preservação. E outros porque ligados a instituições que são mais permanentes, como é o caso do Mosteiro de São Bento e o Colégio de São Bento, que aí está no centro. Porém, o ambiente urbano já é totalmente alterado com relação ao que aparece nessa fotografia, particularmente. Pode passar o próximo, por favor. A gente vê que, tanto na parte superior como na parte inferior, a parte superior do tabuleiro e a parte inferior, a presença do automóvel como um elemento de transformação do ambiente urbano, com a introdução dos automóveis aqui no mundo e no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente depois dos anos 1920, quando foi introduzida em larga escala a presença de automóveis, a compra de automóveis, primeiro apenas por uma população de poder aquisitivo mais alto e depois se expandindo progressivamente, o automóvel como meio de transporte foi, digamos, necessitando e obrigando a abertura de vias e de espaços. Isso é uma constante que a gente vai ver aqui, como esses espaços foram sendo construídos. Claro, os outros meios de transporte, desde o bonde puxado a burro, o bonde elétrico, exigiram abertura de espaço para circular, porque uma cidade grande e dinâmica, como é o caso de São Paulo, depende dos meios de transporte. Quer dizer, a verticalização está associada ao transporte, porque os prédios, principalmente escritórios, movimentam uma quantidade grande de pessoas que moram de forma, portanto, distante, tem que se deslocar até lá. E claro, tem que ter um meio de transporte para levar essas pessoas para lá e para cá. E são os meios de transporte, os transportes coletivos, o bonde, o ônibus. O bonde exige uma estrutura, uma infraestrutura mais permanente, porque tem o trilho e tem a rede elétrica, no caso do bonde elétrico. O bonde a burro também era uma forma pouco eficiente de transporte e que funcionou durante 20, 30 anos aqui em São Paulo e depois substituído pelo bonde elétrico, que serviu de base do transporte, base importante até os anos 50. Como eu já sou um testemunho ocular da história, porque eu nasci em 1943, eu usei bastante o bonde, tanto o bonde aberto quanto o bonde fechado, aqui em São Paulo,
e o bonde circulava para todo lado, e tinha uma rede de transporte muito importante, que transportava muita gente. Os ônibus foram sendo introduzidos a partir de 1930, e o ônibus não depende da mesma infraestrutura, portanto, é uma coisa que pode ser feita por companhias que aproveitam a infraestrutura de ruas que é feita pelo poder público para usar os seus aparelhos de transporte, que são os ônibus. Portanto, ao contrário do que acontece com os bondes, que exigem uma infraestrutura prévia e uma coisa muito consolidada e fixa, o ônibus é móvel, pode mudar de traçado facilmente e não depende do investimento. Portanto, é uma coisa mais aberta à iniciativa privada. Os ônibus também ocuparam o espaço público de uma forma bastante ampla, exigindo terminais, espaços para estacionamento dos ônibus. Isso foi objeto do meu estudo de mestrado, justamente essas transformações da cidade em função das mudanças no sistema de transporte. Cada sistema de transporte introduzindo alterações de porte bastante significativo na cidade. E entre essas mudanças está a introdução do sistema de transporte de massa por excelência, que é o transporte sobre trilhos, e em especial o metrô. O metrô veio a causar transformações impressionantes na cidade, muito significativas. Muito bom. Então, só voltando um pouquinho ao Santa Efigênia, eu vou só ler um pouquinho do que eu tinha escrito. O Rio do Santa Efigênia, construído em São Paulo entre 1910 e 1913, é um bom exemplo para levantar questões sobre esse tema da inovação e da preservação. Se constitui um equipamento urbano que mantém sua função original de permitir a ligação em nível entre os dois platôs da área central da cidade, identificados como Centro Novo e Centro Velho. Essa função foi, no entanto, reduzida com a interdição da circulação de veículos pesados, de tráfego intenso de veículos leves, recomendado pelos relatórios técnicos realizados pelo IPT. Quer dizer, quando foi feita a restauração, foi contratado um exame técnico pelo IPT para examinar a estabilidade da estrutura, essa estrutura metálica. E a conclusão chegou-se, àquele momento, de que era necessário substituir uma porcentagem desses elementos metálicos que aparecem aqui, e fazer uma proteção contra a ferrugem com uma nova pintura mais resistente. E, além disso, a estrutura já estava, digamos, comprometida para o uso, para passar bonde, ônibus e transporte pesado em cima, como ocorria até os anos 60 e 70. Então, isso mudou, portanto, a função. O viaduto, hoje em dia, ele é usado basicamente por pedestres e para um outro carro de polícia ou carro de emergência, ambulância, coisa assim. E essa recuperação foi empreendida pela EMURB, aí, de 1976 até 1978, pela EMURB, na gestão do prefeito Olavo Setúbal. A estrutura metálica, bom, é isso que eu tinha acabado de mencionar. E, na mesma época, o piso do viaduto recebeu um elemento inovador, do qual eu participei diretamente, fazendo o desenho que eu vou mostrar agora. Pode passar o próximo, por favor? Aí, algumas transformações ocorridas ao longo do tempo. Essa é uma foto aqui dos anos 40, já depois da guerra, foto pelos fotógrafos Werner Haberkorn. A gente já viu aqui o Martinelli, o Banco do Estado, o Banco do Brasil, e o tabuleiro com os ônibus passando em cima. E aqui, onde tinha aquela massa de vegetação que eu tinha falado, surgiu este prédio aqui. É um enorme prédio que dá acesso ali diretamente no tabuleiro. Vou passar o próximo. E, bom, aqui, só apareceu, essa é uma imagem, não está boa, mas mostra um pouco a inserção do viaduto no ambiente urbano, com os pedestres usando, mas aparece muito pouco. Vou passar o próximo, por favor. E aí o desenho do piso. Esses foram alguns estudos que eu desenvolvi para o desenho a ser implantado. Eu inicialmente estava pensando em alguma coisa feita com asfalto colorido, mas era impraticável fazer em asfalto, porque não é indicado para fazer os recortes. Então, serviu de base apenas geométrico, isso são estudos com floreiras, que depois a ideia foi abandonada. Pode passar o próximo. E pode passar. Isso, aqui é uma planta do tabuleiro à esquerda, e aqui a rua, provavelmente dita. É claro que é mais extenso, mas mostrando, digamos, essa ideia do desenho de piso. Pode passar o próximo. Justamente está ligado a essa ideia de introduzir um elemento que desse uma identidade, um caráter ao lugar e fosse atraente. E esse desenho foi feito em pastilhas de cerâmica, que era o que naquela ocasião pareceu o mais conveniente para ser implantado, porque permitia fazer o desenho com um certo cuidado
e era um material resistente. Porém, é um material que exige uma manutenção, e todos os elementos construídos exigem manutenção. Não há, seja uma casa, uma estação de estrada de ferro, o que for, precisa ter manutenção. Então, tem resistido ao tempo, isso foi implantado em 1978, nós já se passaram aí 30 anos, e é necessário fazer a manutenção e ter os elementos de cerâmica para poder fazer. Vou passar o próximo, por favor. Então, aí são algumas imagens, e justamente aí está o elemento, digamos assim, inovador na época, a escolha da cor para a pintura, que é o ocre, clarinho, amarelinho, e o desenho do piso, que veio a dar, digamos, um novo caráter para um elemento preservado, tombado, e, portanto, é uma inovação. Foram mantidos foi mantida a seção transversal com canteiros laterais e com a pista, porque não caberia fazer um enchimento que podia regularizar, fazer um tabuleiro único, ia apresentar dois problemas. O sistema de captação de águas pluviais do viaduto em cima está direcionado para bocas de lobo situadas nas guias. Se fizesse um piso mais horizontal, ele não seria horizontal, ele teria que ter ondulações para permitir o escoamento de águas pluviais para as bocas de lobo. E, por outro lado, para fazer um tabuleiro único, precisaria fazer um enchimento, e o enchimento representa peso, e isso não era viável. Foram mantidos os postes, evidentes, os postes tipo light, daqui de São Paulo, tradicionais, e recuperados naquela ocasião. Vejam como aqui existe uma convivência, né, das coisas novas, os arranha-céus, os prédios, com alguns dos elementos existentes. É o viaduto, o colégio, que aqui não aparece muito, aquela lá no fundo, o comércio do Largo de São Bento, mas essa justaposição de elementos de épocas diferentes, que é constante numa cidade como São Paulo. Passa ao próximo, por favor. Um outro local onde também há essa coexistência de elementos antigos e novos, num local até muito sujeito a mais transformações, foi a Praça Dr. João Mendes. Aqui é uma foto mais recente da Praça João Mendes, onde nós vemos ao centro o elemento mais antigo existente no local, que é a pequena igreja de São Gonçalo, aí pintada em ocre com marrom. A pintura é um pouco, certamente não era assim, as fotos antigas não mostram isso. E vou mostrar uma foto onde aparece a fachada da igreja. Você vê que essa torre da igreja de São Gonçalo foi alteada no século XX, no começo, na virada do século XIX, não tinha essa torre, e a fachada era um pouquinho diferente. Não era tombado naquela época, evidente que nem existia a ideia de tombamento, mas é o elemento mais antigo, porque é uma igreja cuja construção origina-se no século XVIII, é 1700 e tanto, essa pequena igreja de São Gonçalo. E coexistem aqui elementos de épocas diferentes, alguns arranha-céus, entre o arranha-céu da esquina da Brigadeiro Luiz, da Avenida da Liberdade e a igreja de São Gonçalo, tem algumas construções antigas. Inclusive, a mais central, que ali está escrito Santa Teresa, é a continuação de uma antiquíssima padaria chamada Padaria Santa Teresa, que era uma residência, que era, tudo indica, pelo que se sabe, que foi a moradia do Dr. João Mendes, que era um jurista que morava aqui nessa praça. Era um jurista reconhecido, defensor da abolição e da emancipação dos escravos negros, e nessa localização também havia uma igreja que foi demolida em 1941. Onde estão essas árvores do lado esquerdo, um pouquinho mais para trás, havia uma igreja dos Remédios, que foi demolida quando esse espaço foi ampliado, como eu vou mostrar nas fotografias que vêm a seguir. Passa ao próximo, por favor. Aqui, a próxima é uma imagem de 1860, 1862, tirada pelo fotógrafo Militão, e que mostra a igreja que eu tinha mencionado, a Igreja dos Remédios, no Largo de São Gonçalo, com esse grande sobrado do lado direito, que foi para o chão, ali que foi construído na esquina, aquele arranha-céu, e onde a padaria Santa Teresa também é um reminiscente dessa construção. E a gente vê aqui a Igreja dos Remédios, é uma igreja que está associada também à luta pela emancipação dos escravos. Aqui é uma passagem um pouco enviesada que dá naquilo que hoje é o Largo 7 de Setembro. E aqui, em 1860, o piso ainda era uma terra batida.
E aqui essa foto mostra um momento que estava sendo feita aqui uma tubulação correndo que cortava o largo, conhecido nessa ocasião como Largo da Câmara, porque tinha aí a construção da Câmara e Cadeia, a Casa de Câmara e Cadeia. Passa o próximo, por favor. A próxima imagem mostra já a mesma Igreja dos Remédios, cerca de 20 anos depois. A Igreja dos Remédios, uma pequena mudança na fachada, muito pouca, mas já um ajardinamento feito na praça, que é a praça aqui nesse momento passou a se chamar Largo da Assembleia, Largo de São Gonçalo e Largo da Assembleia, porque a Assembleia da província de São Paulo, que era província, ainda era império, se localizou nesse local. Então, a gente vê aqui como mudou o ambiente, em vez daquele descampado de terra batida, nós estamos vendo um local ajardinado, é o primeiro jardim, primeira praça jardinada de São Paulo é essa, com árvores e com uma vegetação arbustiva. A gente já vê aqui postes de iluminação, certamente a iluminação a gás, e, portanto, mudanças no ambiente urbano. Passar o próximo, por favor. Você veja como vai mudando. Essa era a antiga Casa de Câmara e Cadeia, essa aqui é a fotografia também do Militão, 1862, e essa era uma construção deste programa constante, né, aqui no Brasil Colônia, a Casa de Câmara e Cadeia, em todas as vilas, o que indicava a existência de uma vila, e aí, o status de vila era a existência de uma Câmara de Vereadores. E sempre essas construções eram associadas à Câmara e à cadeia. A cadeia ficava no andar térreo, no pavimento térreo, e a Câmara funcionava no andar de cima. E embaixo ficavam aqueles que eram privados da liberdade, e em cima os vereadores. Uma proximidade. Então, a gente vê aqui que ainda tem ali as grades nas janelas. Se vocês forem onde há talvez a maior quantidade de casas de Câmara e Cadeia é em Minas, a gente todas as cidades têm a sua casa de Câmara e Cadeia, mas não só lá, aqui em São Paulo também, se for para São Sebastião tem lá a casa de Câmara e Cadeia, e aqui em São Paulo era esse, era no Largo de São Gonçalo. Depois eu vou mostrar na fotografia onde se localizava. Pode passar o próximo. Essa próxima fotografia mostra justamente aqui uma foto de 1887, porque nessa ocasião, em 1877, portanto 10 anos antes dessa foto, a Assembleia da província de São Paulo, Assembleia na ocasião chamavam-se senadores de São Paulo, do estado, da província de São Paulo, se reuniam, e aí eles era uma construção grande, disseram, não, agora nós vamos para lá, e aí passaram a conviver a Câmara de Vereadores com a Assembleia. Aqui a tal da vegetação, e eu vou mostrar depois a localização desse prédio, que foi renovado, foi alterado e tal, mas era a mesma construção, apenas recebeu uma fachada nova. Passar o próximo, por favor. Aqui já novas alterações, essa feita por um engenheiro, Eusébio Estevô, introduzindo elementos clássicos, né, neoclássicos, nessa fachada, mas é o mesmo prédio, aquela construção que recebeu uma fachada nova. E à esquerda eu chamaria a atenção da Igreja de São Gonçalo. Você veja essa fotografia de 1910, e cadê aquela torre que eu tinha falado? Não tinha torre. Então, é o prédio da igreja, do século XVIII, mas não tinha a torre, que estava aqui. E a fachada também é um pouquinho diferente, mas você vê a modernatura das janelas, é a mesma, são 3 janelas centrais, uma janela de cada lado, a porta, é a mesma construção, só a fachada que mudou. Como também mudou a fachada da Casa de Câmara e Cadeia. Isso era uma coisa comum. A construção ficava, mas a fachada era modernizada, digamos assim, atualizada. E nós estamos vendo aí o jardim, que também sofreu algumas alterações ao longo do tempo, o tipo de arborização, o tipo de vegetação, porque as necessidades também de espaço mudaram com o tempo. Aqui, neste momento, ainda já não existia mais, mas nessa praça tinha um grande teatro, que era o Teatro São José, que demandava espaço para os tilburies e outros veículos que vinham para as noites de apresentação no teatro. Pode passar o próximo, por favor. Aí é a construção do antigo Teatro São José. Essa é uma foto de 1862, que acho que é antes da inauguração da construção como teatro, propriamente dito. E fica exatamente onde hoje é a catedral. E aqui é a frente, hoje em dia, o que a gente vê nesse mesmo local é o abside da catedral, ou seja, a parte dos fundos, mas é no mesmo terreno. Mas essa construção, pode passar o próximo, também teve a sua fachada renovada, que aí está, isso é a década de 1880, também recebeu platibanda, um frontão triangular, as janelas uma decoração, ou seja, a construção atrás era a mesma, só que recebeu uma nova
uma nova fachada. E aqui a gente vê elementos de iluminação, como esses postes a gás, e então isso é de frente para a Praça João Mendes, ou seja, na fachada oposta à Igreja de São Gonçalo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, passado um bom tempo, eu vou mostrar a fotografia, esse espaço todo foi aberto para acomodar o sistema viário. Foi feito um projeto em 1924 por um engenheiro chamado Florence de Ulloa Sintra, em conjunto com o engenheiro Francisco Prestes Maia, que era o chefe do setor da prefeitura naquela ocasião. Em 1930, o plano do Florence de Ulloa Sintra era 24, e o plano de avenidas do Prestes Maia, 1930. E ele, depois, posteriormente, Prestes Maia, se tornou prefeito da cidade de São Paulo. Na época do Estado Novo, ou seja, da ditadura varguista, e o Prestes Maia se tornou o prefeito de São Paulo, nomeado pelo, na época, interventor, que era Adhemar de Barros, que depois também foi prefeito e governador, prefeito da cidade e governador do estado. E o traçado do anel de irradiação, que tinha origem nesse plano de 1924, passaria aqui por este largo, por esse espaço. E a Igreja dos Remédios foi demolida. E ela ficava mais ou menos nesse lugar onde tem um cidadão aqui de bicicleta, de motocicleta, aqui no fim daqui, era onde era a igreja, que foi demolida. E ficava, digamos, nessa foto aqui mais central, à direita, onde tem esse abrigo de ônibus, abrigo de passageiros de bondes. Era aqui a igreja, um pouquinho mais para frente era a igreja. Então, vejam as transformações que foram ocorrendo. Foi demolido o Palácio da Assembleia, foi demolida a igreja, foi aberto o espaço, o jardim também, aquele jardim desapareceu. Ou seja, transformação em cima de transformação sendo modificado, onde havia aquele grande sobradão, surgiu esse prédio, e a igrejinha de São Gonçalo está lá no fundo. Pode passar o próximo, por favor. E essa foto é interessante, de 1944, aproximadamente, e a gente vê o que se tornou elemento importante e significativo desse espaço. Basicamente, principalmente, os abrigos para passageiros de ônibus. Essas estruturas de concreto que estão aqui são dois abrigos, esse que ainda está bem no centro da fotografia, bem em destaque, e ali na frente da igreja de São Gonçalo tem outra estrutura. A que primeiro que foi construída é essa de cá, e depois aquela lá de São Gonçalo. E a gente vê que nesse momento, como circulavam os bondes. Vocês estão vendo aqui os dois bondes abertos e apinhado de gente, os bondes apinhados de pessoas. E, claro, muito menos carros, provavelmente muitos desses eram carros de aluguel, chamados carros de praça, aqui em São Paulo, tinha esse o nome, e a gente vê os bondes circulando. Praticamente não há ônibus, o que a gente vê aqui são bondes, os bondes na ocasião da Light, porque a Light só deixou de operar os bondes em 1948, quando foi criada a CM, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Pode passar o próximo, por favor. O que eu estou mostrando, então, é como esse espaço foi sendo modificado e novos elementos foram agregados e incorporando e dando identidade ao local. Essas estruturas, eu gosto muito delas, eu acho interessante, é bem Art Deco, e esse é o abrigo para passageiros de bondes, situado em frente à padaria Santa Teresa, que está ali atrás, e se a gente olhar com atenção, dá para ver que tem um toldinho ali que está escrito Santa Teresa, e embaixo desses homeopático São Paulo. E está ali o prédio, e a igreja de São Gonçalo está aí mais à direita. E novos elementos foram sendo introduzidos, e isso se conservou. Pode passar o próximo, e eu vou mostrar o que foi feito depois. Aí está a igreja de São Gonçalo, numa foto de cerca de 1950 aproximadamente, já com aquela torre que antes não existia. Mas a igreja é aquela mesmo, só a fachada que ganhou um elemento a mais. Pode passar o próximo. Ou seja, mesmo quando nós estamos tratando de edifícios ou de construções que são tombadas, já sofreram muitas modificações ao longo do tempo. Essa imagem é muito interessante, é a imagem de 1958, que mostra esse conjunto que nós estamos vendo agora e que eu vou depois entrar em mais detalhes. Vocês estão vendo aqui na parte mais de baixo, já em 58 existia o fórum, aqui está aqui. Aqui também eu vou mostrar. O Fórum, o Palácio da Justiça, que é o Fórum antigo, e o Fórum novo, que é esse prédio bem elevado, que é o Fórum João Mendes Júnior, que era o filho do João Mendes. E onde havia a Igreja dos Remédios, era aqui, era esta localização. Aqui é o Largo 7 de Setembro, e a igreja se situava aqui. E o Palácio da Assembleia, o Casa de Câmara e Cadeia, se situava neste local que eu estou mexendo com a setinha. Ficava desse lado. E aqui está a catedral,
e a Praça da Sé e a Praça Clóvis. Então, só para ter uma ideia, o que eu vou tratar logo em seguida é da Praça da Sé, como os espaços da cidade foram se transformando radicalmente, construções de médio porte, grande, como é o caso dessa igreja, do palácio. E aqui, no caso da Sé, a primitiva Sé era o largo da Sé era isto aqui. A matriz da Sé estava neste local que eu estou mostrando aqui. Foi demolida aqui para ser construída a catedral aqui em cima. E tudo isso foi demolido. Eu vou mostrar fotografias. E depois foi demolida aqui para abrir a Praça Clóvis Bevilacqua, que é esse espaço aqui na frente do Fórum Antigo, do Palácio da Justiça. Tudo aqui foi demolido, tudo isso era construído, tudo foi para o chão. E depois, com a construção do metrô, o metrô previa aqui a interseção das duas linhas leste-oeste, norte-sul, e isso exigiria demolição, então, dessa quadra. Tudo foi para o chão. De maneira que esse espaço foi aumentando, o espaço da nova Praça da Sé é todo esse que está aqui, um enorme perímetro, né, onde estão elementos tombados, como é o caso da Catedral e do edifício do Palácio da Justiça. Vou passar o próximo, por favor. Aqui voltamos para a Praça João Mendes, Dr. João Mendes, e aqui ainda tem os dois abrigos para passageiros de bondes. Então, aqui os bondes, esse é aquele situado perto do Palácio da Justiça, que está aqui, e lá aquele outro perto da igreja. Aqui já não está mais o palácio, porque já está da Assembleia, porque aqui já está aberta a circulação de veículos. Quer dizer, tudo isso aqui se transformou em espaço viário para a circulação do transporte coletivo, do transporte individual e transporte de carga, né? E aqui essa foto certamente isso aqui era inverno, por causa da vegetação, e está lá a catedral, né, um grande espaço. Você vê que, na realidade, o espaço para pedestres é um espaço meio inóspito, né, pequeno, aqui e aqui, o resto é tudo espaço viário. Pode passar o próximo, por favor. E a gente vê esse conflito entre automóveis, veículos e pedestres presente. O espaço principal é destinado aos automóveis, que estão aqui ou parados, circulando, é um ponto de táxi ou de lotação, e aqui os automóveis, os pedestres atravessando aqui no meio, e eram inevitáveis os atropelamentos. E aqui aquelas árvores depois se tornaram mais cresceram, e ainda continua aqui o abrigo de bondes. Nessa ocasião, o outro abrigo já tinha sido demolido e ficou só este aqui. Pode passar o próximo, por favor. Alguns elementos permaneceram, particularmente essas construções, esses prédios desse lado, estes baixinhos, estes menores aqui. E vejam essa foto interessante. Essa foto foi batida, eu imagino que tenha sido num sábado, porque olha a quantidade de gente que tem aqui embaixo desse abrigo de bondes. É uma multidão. E pela sombra, dá para deduzir que isso daqui essa fotografia foi tirada no verão, porque o sol está a pino, as pessoas não deixam sombra, e por volta do meio-dia. E que dia da semana em que tem muita gente tinha, porque o sábado, o comércio funcionava, o escritório funcionava ao sábado. Então, essa fotografia, eu deduzo que tenha sido tirada num sábado ou meio-dia, quando as pessoas saíram do trabalho para ir para casa. Então, as fotografias, isso aqui é uma coisa que eu chamaria atenção, como as fotografias falam coisas. Se você não está atento, você não percebe, mas as fotografias são altamente interessantes, a gente diagnóstico, olhar, entender. Aqui tem uma freira, as pessoas todas, os homens, uma parte dos homens de chapéu, era normal os homens usarem chapéu, e o espaço sendo transformado por mudanças de uso frequentes. Pode passar o próximo, por favor. Aqui é uma foto também mais ou menos da mesma época, também do início dos anos 50, e aqui ainda, essa foto é anterior àquela, porque ainda aparece aqui o outro abrigo de bondes, passageiro de bondes, que foi posteriormente demolido, quando foi demolido essa área aqui para a construção do novo prédio do Fórum Novo. E aqui a gente já viu uma convivência entre ônibus, veículos e automóveis, e os bondes passando ali atrás, e já a presença bastante frequente dos ônibus. Deixa eu passar o próximo, por favor. Aqui, posterior, o ônibus elétrico, essa é uma foto de 1978, que mostra um outro elemento, que é essa passarela. Essa passarela existiu, foi instalada aqui na Praça João Mendes por volta de 1976, e foi uma doação conjunta do governo japonês e de uma empresa de produtos siderúrgicos, a Kawasaki Steel, se não me engano, e foi uma doação.
E a prefeitura definiu, então, aqui é perto da Liberdade, que é o bairro da comunidade nipônica, então, instalado aqui. E também serviria para que os pedestres pudessem passar sem entrar em conflito com os automóveis. Mas aqui, nessa foto, a gente, e há pouco tempo depois da instalação do viaduto, da passarela, qual era o problema? Continuaram a ocorrer atropelamentos. Por quê? Uma passarela, e eu trabalhei com coisas desse tipo um bom tempo, não é uma coisa atraente. Você vai para a passarela na 23 de maio, na Rubem Berta, porque quem é o louco que vai atravessar a pé a 23 de maio ou a Rubem Berta? É só um maluco mesmo. Só não dá. Você tem que usar a passarela, porque ali você percebe o perigo. Mas aqui, essa passarela, você sai de um nível para chegar no mesmo nível, que está logo ali. O trânsito é um pouco irregular, demora, às vezes para por causa do semáforo. Então, olha aqui, quantas pessoas estão atravessando, estão aqui embaixo esperando para atravessar, junto do pedestre. Ou seja, existia a passarela, poucas pessoas usavam. As pessoas que iam do centro do Fórum Velho para o Fórum Novo, levando papéis com carrinho, sim, passavam por cima. Mas as pessoas não queriam ficar esperando e se arriscavam a andar no meio dos carros. E eram atropeladas. Resultado que depois, na administração Jânio Quadros, posteriormente, em 1988, já havia uma ideia da retirada da passarela, essa passarela foi retirada daí. Ou seja, é uma passarela que ficou aí instalada durante uns 12 anos. É uma coisa presente, né, no espaço público, mas que não teve muita permanência, porque funcionalmente ela até era prejudicial, porque existia uma justificativa para não para eventualmente para não ter semáforo, mas ele estava lá e as pessoas continuavam sendo atropeladas. Pode passar o próximo. A foto que vai aparecer agora mostra, eu não encontrei mais fotos da passarela, provavelmente. Aqui está a rampa, olha só, a rampa subia, aqui é o Fórum Novo, né? Subia por aqui, dava a volta lá, passava por cima, a foto foi tirada de cima da passarela, e do lado de lá também, uma passarela longa, ou seja, o camarada que chega aqui e olha, vê aquela passarela, aquela rampa, eu vou passar por baixo mesmo, e passava, e aí corria o risco de ser atropelado, de maneira que aí acabou sendo retirada. Pode passar o próximo. E nessa ocasião, em 1988, a prefeitura, então, decidiu remanejar essa área. E aqui é o desenho que nós fizemos lá na Imurb, desse remanejamento dos locais. Aqui é a área entre o Fórum Novo e o Fórum, o Palácio, com um desenho de piso que dava uma ordenação nas árvores. As árvores eram colocadas com espaçamentos regulares, depois foi aumentado o número de árvores. A tal da passarela ficava mais ou menos nesta posição aqui que eu estou mostrando, e foi removida, e aí foi feito um novo piso, e também aqui aquela mesma ideia do desenho de piso como elemento unificador do espaço foi implantado e dando uma característica de identidade diferente. Pode passar o próximo, por favor. E aqui também o desenho desse piso feito com mosaico português. Passa o próximo. E introduzido aqui em frente aqui a igreja de São Gonçalo, e aqui foi mantida essa pista para dar acesso à Avenida da Liberdade. E também aqui um espaço foi mantida aquela estrutura da abrigo para passageiros de bonde, só que não existia mais o bonde, e então foi ocupado com uma outra função. Pode passar o próximo, por favor. E aqui uma foto já mais recente, né, do piso, com a arborização existente, a gente vê que essas árvores são antigas, são tipuanas, em espaços regulares, então foi mantido no piso, e com a escultura do Dr. João Mendes, aqui o Fórum Novo, e do outro lado o Fórum Antigo. Pode passar o próximo. Ou seja, algumas das mesmas ideias estão aqui presentes, particularmente o piso como um elemento unificador de uma identidade nova para um local existente. Pode passar o próximo, por favor. E aí nós vamos ver o outro local próximo, que é a Praça da Sé. Aqui uma fotografia, digamos, não é muito recente, isso aqui deve ser dos anos 2000 e pouco, da Praça da Sé, que sofreu, então, ainda transformações mais radicais do que a Praça João Mendes. E que, neste momento, digamos, depois da reforma toda que foi feita, a arborização já estava mais densa, a vegetação também, e já era a situação nova. Pode passar o próximo, eu vou fazer então um pequeno histórico. Essa planta é uma planta de 1881 que mostra o centro. Então, aqui, eu tinha mostrado aqui, era o Teatro São José, aqui a Igreja de São Gonçalo, vocês estão vendo a setinha, né?
Aqui o prédio da Casa de Câmara e Cadeia, que não estava na mesma ortogonalidade, ela era realmente um ângulozinho. E a Assembleia, tanto assim que essa rua aqui chamava-se Rua da Assembleia depois. E aqui a Rua de São Gonçalo, porque era a igreja de São Gonçalo, está aqui, bem no caminho, mas nesse tempo chamava o Império, em 1881 era Império. Aqui era a Rua do Imperador, a Rua 15 de Novembro era a Rua da Imperatriz, tem a Rua do Príncipe, então, e depois com a República, é claro que a Rua da Imperatriz se tornou a 15 de Novembro, muito sintomaticamente, e a Rua do Imperador passou a ter outro nome. Mas então, essa era a primitiva matriz, cuja origem de localização vem do século XVI, mas com construções muito precárias, ela foi sendo substituída por outros, até que, digamos, a partir do século XVIII, era essa localização com essa configuração que eu vou mostrar algumas fotografias. E eu vou mostrar fotografias em que tudo isso daqui foi demolido quando se resolveu fazer uma alteração e construir a catedral neste local. Aqui havia um quartel que depois foi demolido, por isso que aqui travessa do quartel, rua do quartel, aqui rua do teatro, e aqui foi construído o fórum antigo. E para a abertura da Praça Clóvis, tudo isso daqui foi demolido. Isso em 1942, 43, que foi a demolição disso aqui. E mesmo aqui, onde hoje é a Rangel Pestana, era a Ladeira do Carmo e o Aterrado do Brás. Ou seja, toda essa área sofreu intensas e muito grandes transformações. Sobreviveram alguns edifícios. Aqui estava construído ainda só uma das secretarias de governo do final do Império, e depois a igreja do Parque da Ilha que foi demolida depois, e aqui a casa da Marquesa de Santos é aqui, em frente à travessa, era uma casa aqui que tinha um beco que ia sair nesta chamada Rua do Mercado. Mas muito bem, então voltando então aqui à Sé. Pode passar o próximo, por favor. Então, esse era o aspecto do Largo da Sé, quando existia à direita, que não está aparecendo aqui, mas desculpe, vai aparecer na foto próxima, a matriz do lado direito, só que não está aparecendo. Aqui, tá aparecendo, não, aqui, essa foto aparece. Dá para ver aqui, na foto seguinte, aquela colorida, a matriz do lado direito, e aqui no centro a igreja de São Pedro. Essa igreja de São Pedro era uma igreja de outra natureza, de uma ordem terceira, e coexistia frente a frente à igreja com a matriz. E a gente vê, nesse momento, as construções laterais, que eram construções residenciais, aonde que estava a cabeça, né, e a cultura da época. Aqui tem a padaria francesa, e aqui tem o Hotel de Paris, porque nessa época a presença da cultura francesa era mais forte. A segunda língua falada aqui no Brasil, nessa época, final do Império, início do século XX, era o francês, muito mais que o inglês. O inglês é que, depois da Primeira Guerra, se tornou mais presente. Mas havia uma grande influência da cultura francesa, e por isso essa relação aqui que a gente está vendo até presente no comércio. E essa, posteriormente, primeiro, aqui foi demolido para poder alargar a rua para lá. Depois essa igreja foi demolida. Depois isto aqui foi demolido para fazer uma outra construção meio Art Nouveau aqui. E depois a própria... Então, tudo que está aqui foi tudo demolido. Pode passar o próximo. Aqui, na próxima, que é essa imagem colorida, então aqui aparece já o bonde elétrico, aparecem os tílbures, puxados de tração animal, e aqui havia um estacionamento. Aqui a gente já vê que aquela construção ao lado da igreja de São Pedro foi demolida, e para abrir a abertura dessa rua. Aqui já tinha construções já com essa cara eclética desse momento. E portanto, digamos, esse era o aspecto da igreja da Sé, a matriz da Sé, aí no começo do século XX. Já aqui com o bonde elétrico e a iluminação. Pode passar o próximo. Aqui é um anterior, isso. Esse canto ao lado, a matriz está aqui do lado esquerdo, e essa é a Rua de São Gonçalo, ou Rua do Imperador, que vai dar lá em cima na Igreja de São Gonçalo. Era um local dos tílbures, que a gente está vendo aqui, e certamente que havia um aspecto aqui da cidade que a gente só pode imaginar, mas pelo acúmulo desses veículos puxados por 2 cavalos nesse local durante longas horas, durante o dia, esperando passageiros, isso aqui deveria ter um cheiro forte, né? nesse local, nessa época. Fazia parte da cidade, e fazia parte do ambiente da cidade. E depois esses prédios todos foram sendo substituídos. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, quando surgiu uma ideia de transferir
a sede, a matriz, demolir essa construção e passar a fazer uma nova catedral numa linguagem adequada, eclética, que é o neogótico, a parte superior. Em 1912, então, começou a demolição da antiga matriz, que nós estamos vendo aqui nessas fotos do Afonso de Freitas, já a torre lá em cima, aquela deixou de existir, tinha uma cúpula, o frontão aqui também já foi demolido, e eu comecei em 1912, nessa época estava começando, aqui já tiraram o telhado, e essa foto tirada pelo Afonso de Freitas nessa ocasião. Pode passar o próximo. Aqui já mais adiantado, é agosto, já a igreja já tinha ido para o chão, basicamente, e aqui está a torre, e a parte interna. E eu tinha falado de uma construção eclética, é bem eclético, não chega nem a ser Art Nouveau isso aqui, porque não é mais, é eclético. Tem alguns elementos Art Nouveau, mas que situava-se ali, onde depois foi construída a Caixa Econômica Federal. Pode passar o próximo. E aqui o grande descampado, que se tornou, aqui era onde era a matriz, e aqui a Rua de São Gonçalo, do Imperador, e se tornou um grande descampado, né? Quer dizer, que ia até lá em cima, onde havia o Teatro São José, isso tudo vazio. E se tornou um ponto de estacionamento de veículos. Aqui uns automóveis mais antigos, parte desses automóveis eram carros também de praça, havia algumas famílias de posses que fizeram frotas de carros, operado por chauffeurs franceses, por isso que o nome vem, os motoristas são chamados de chauffeur, e que operavam no lugar dos tilburys os veículos chamados de praça, porque eram veículos parados na praça. E aqui é um estacionamento. Então tinha lado a lado os antigos tilburys, ou charretes aqui, e aqui os automóveis. Pode passar, isso é 1915, pode passar o próximo. Esse vazio amplo, né, foi sendo ocupado como estacionamento. Aqui continuavam os tilburys e os automóveis, e as construções foram sendo renovadas. A única construção que ainda sobrevive a alguma coisa é aqui. A gente está vendo ali, ó, Casas Pernambucanas. Eu estou lendo aqui, Casas Pernambucanas. E essa esquina toda aqui era Casas Pernambucanas. Aqui ainda continuam os remanescentes daquela construção, mas muito alteradas, né? Mas, enfim, é o térreo e mais dois pisos. O resto todo foi sendo demolido. Esse prédio está lá, mas a gente já não vê tão importante, é um prédio aqui na Rua Direita, e aqui era a famosa Farmácia Baruel. E aqui é a Rua 15 de Novembro, que sai para lá. E esse é um grande espaço aberto. Ou seja, mesmo numa foto como essa de 1914, portanto, há mais de 100 anos atrás, alguns elementos sobrevivem. Esse prédio que está do outro lado, essas construções que estão aqui, e já tem quase 110 anos, né, de essa foto aqui. E certamente algum desses outros prédios continua lá. Continuam lá. Pode passar o próximo. Aqui aquela construção interessante, aqui é o local onde era a igreja, né, e esse relógio durante um tempo permaneceu. Você veja que aqui tem o bonde elétrico e tem os tilburys. Isso foi em 1914, tá, o bonde elétrico e os tilburys. Sempre foi um ponto de passagem do transporte coletivo e de estacionamento do transporte privado, seja privado ou de aluguel. Deixa eu passar o próximo. Ou seja, a Sé tinha uma vocação para ser, pela sua localização, um ponto de ônibus e de estacionamento e do bonde. Aqui, os bondes elétricos, já é uma foto bem posterior, 1927, com a catedral em construção, e aqui nós estamos vendo um prédio importantíssimo nessa época, que era o Palacete Santa Helena, que era esse prédio que está aqui. Depois foi para o chão com a abertura da praça, a ligação da Clóvis com a Sé. E é importante, entre os motivos, porque aqui se localizavam os ateliês de alguns pintores de São Paulo, que passaram a ser conhecidos como o Grupo Santa Helena, por causa do prédio Santa Helena, que aqui está construído. E aqui tinha o relógio e os ônibus e automóveis parados, estacionados aqui. Você vê que o piso estava sendo restaurado, modificado, porque depois foi implantado aqui um abrigo para passageiros de bondes. Pode passar o próximo. Aqui, um pouquinho depois, já o piso já acabado, e a catedral um pouquinho mais avançada, aqui sendo feito o Palacete Santa Helena, e os automóveis estacionados. Pode passar o próximo. E o que acontece, alguns anos depois, a praça ficou apinhada de automóveis. Aqui, por volta de 1930, era um grande estacionamento, né? Esse espaço vazio ocupado
integralmente por automóveis. E essa época já havia congestionamentos em São Paulo, pela quantidade de carros que estão aqui. Apesar do carro ser um item de luxo, já havia congestionamentos, o que levou a uma série de propostas de alterações da cidade, de abertura de vias e tudo mais. Aqui, nessa fotografia, já aparecem mais coisas que estão presentes na cidade ainda. Esse prédio, particularmente, que é um prédio interessante, fica nessa esquina, ele está lá. Esses prédios daqui, uma boa parte, continua. Então, já há mais elementos reconhecíveis, mas esses daqui foram todos para o chão. Passar o próximo. Aqui, uma foto um pouco posterior, alguns anos depois, 1939, e aqui eu chamaria a atenção, foi introduzido um elemento, do qual eu vou tratar um pouco mais adiante, que é o Marco Zero. É uma ideia que vinha desde os anos 20, uma proposta de um jornalista chamado Américo Neto, que propôs que fosse feito um monumento identificando um ponto central para a medição de distâncias da cidade e do estado de São Paulo. E aqui, no meio dos automóveis, ao alcance dos para-choques dos carros, está o Marco Zero. E dá para reconhecer, porque eu sabia onde estava, mas será que ele está lá? E está. Essa manchinha branca que está aqui atrás desse cupê é o Marco Zero. A gente vai ver depois em mais detalhe. Você veja como ele era pequeno e meio perdido no meio dos carros, uma coisa curiosa. Isso é foto de 1930. E aqui, sim, o prédio da Caixa Econômica, já construído, aquele prédio que eu falei que é interessante. Portanto, há mais elementos aqui que ainda sobreviveram à passagem do tempo. Pode passar o próximo. Essa foto, um pouquinho posterior, mostra também a subdivisão desse espaço da praça por tipos de estacionamento de automóveis particulares, os automóveis de praça, os bondes nesse abrigo e os ônibus aqui, lá em cima. E a quantidade de gente também, olha aqui, os bondes apinhados, gente para todo lado, muita gente, eu não sei, aqui não tem muita sombra, não dá para saber que horas do dia que foi tirada essa foto. Pode passar ao próximo. Aqui é uma foto de 1952, quer dizer, um pouquinho posterior a 1952, a catedral um pouco mais avançada, e quando estava previsto que houvesse a comemoração do quarto centenário da fundação da cidade, 1954, a cidade se preparou para comemorar essa efeméride. E uma das coisas foi justamente uma reforma da Praça da Sé, com a introdução desses abrigos para usuários de ônibus, e esse ajardinamento aqui pequeno, aqui em cima. O Marco Zero está aqui, está lá. E a catedral tinha subido um pouquinho, tinha ficado interrompido durante os anos 30, depois voltou a ser feito, e ainda em 1952 ainda estava nesse pé. E alguma arborização, né, dos dois lados, e aqui também. Isso aqui também é uma foto que deve ser no período próximo ao inverno, porque as árvores estão meio sem folhas. Pode passar a próxima. Aqui também, de 1952, a foto tirada no outro sentido, o Marco Zero está aqui, e os abrigos de passageiros de ônibus, e aqui está aquela mesma construção. Já com esse jardim, os automóveis foram retirados, então sobrou agora mais espaço para os pedestres. Pode passar o próximo. E aqui, só para chamar, o Palacete Santa Helena, que é esse prédio central, com um outro prédio que também se tornou importante, que é o edifício Mendes Caldeira, que é esse prédio de grande altura que foi construído aqui. Essa foto é da década de 1960 e mostra, então, a convivência desses dois prédios. Pode passar, por favor. E aqui, então, essas fotos mostram também, nos anos 60 e 70, o edifício Mendes Caldeira, que é este aqui, que aqui está, o edifício o Palacete Santa Helena, a Praça da Sé, e aqui do lado da Praça Clóvis. Aqui é o fundo do Palacete Santa Helena, que tinha um palco, um auditório grande, que dava os fundos para cá. E aqui essa ligação viária, os abrigos de ônibus, para passageiros de ônibus, e aqui, então, esses dois edifícios importantes situados nesse local. Passar o próximo, por favor. E essa foto mostra o início da construção da estação Sé do metrô. Aqui nessa foto da esquerda, a gente vê o edifício Mendes Caldeira, o Palacete Santa Helena já tinha ido para o chão, e depois, posteriormente, todos esses edifícios, inclusive o Mendes Caldeira, iriam sair daqui, e aqui que as escavações estavam no início, estava só na parte de cima, né? Aqui já tinha escavações mais profundas para abertura e construção da estação
sé do metrô, com os desvios de tráfego necessários para poder fazer a obra, né, aqui. Pode passar o próximo. E aqui uma foto da implosão, foi a primeira implosão de grande porte feita em São Paulo, do edifício Mendes Caldeira, com explosões de dinamite pondo abaixo esse prédio de uma vez só. Depois era só remover o entulho. E isto, então, ocorreu aqui nesse momento, já na gestão Olavo Setúbal. Pode passar o próximo. E aqui, nós falamos na Praça Clóvis Bevilacqua. A Praça Clóvis Bevilacqua foi aberta em 1942, 43, 44. As construções que aqui existiam foram demolidas porque se previa aqui fazer um centro administrativo do Estado, da Prefeitura, que essa ideia não foi para frente, mas se tornou uma praça e a praça servia de local para os pontos iniciais dos ônibus que se dirigiam para a Zona Leste. E nós estamos vendo aqui um dia, é possível, olha aqui, é sempre o horário é o mesmo, também sol a pino, grandes filas para tomar os ônibus, portanto isso é perto do meio-dia, e essas pessoas fizeram fila para tomar ônibus, né? Poucos automóveis e muita gente para tomar ônibus. Deixa eu passar o próximo. E aqui essa foto aérea mostrando em 1900, por volta de 1976, a catedral e aqui a obra do metrô. E acontece o seguinte, isso foi na gestão Olavo Setúbal, que a obra do metrô tinha sido iniciada antes, mas a companhia do metrô tinha feito um projeto para a praça. E acontece que surgiu uma polêmica a respeito do projeto da praça, e o prefeito Olavo Setúbal ouviu e acolheu as ideias de um seu amigo, colega de escola e de cursos, que foi professor da FAUSP, também professor, Ernest Robert de Carvalho Mange, que se tornou presidente da IMURB e também depois secretário da Assembleia, secretário de Planejamento. O Mange era de longa data, então, amigo do Olavo Setúbal, e demonstrou e convenceu o prefeito que o projeto do metrô não seria conveniente para esse local. E o projeto, então, foi transferido para a responsabilidade da EMURB, que desenvolveu, então, um novo projeto. Porém, como já estava iniciada a obra e estava em andamento, né, a parte principal da estação já estava feita aqui, e estas lajes, isso aqui era a cobertura da estação e, portanto, o piso da praça, isso já estava feito. E tudo obra contratada, em andamento e tal. Portanto, quando foi transferido para a EMURB, havia uma série de limites ao que seria possível projetar. Porém, a gente analisou, é nesse momento que eu entro também profissionalmente, porque nessa ocasião que eu fui contratado, fui para a EMURB justamente para ser responsável pelo desenvolvimento desse projeto. E aí discutimos muito, tanto o grupo de pessoas que opinou e discutiu, além do próprio Ernest Robert de Carvalho Mange, o diretor de planejamento, que era o arquiteto Domingos Teodoro de Azevedo Neto, como outros arquitetos que, na ocasião, eram da IMURB, como o arquiteto William Mumford, já falecido também, o arquiteto Antônio Sérgio Bergamin. E então discutimos muito esse projeto e estabelecemos algumas diretrizes para desenvolver esse projeto. Aquele trecho triangular da praça não foi muito alterado, em frente à Caixa Econômica, que está aqui. Está aqui porque lá não tinha, era uma saída de metrô para cá, que foi cortada, a saída passou para ser neste ponto, mas o restante não, era tudo aqui em construção e obras. E eu vou então tratar um pouquinho de quais eram esses critérios, o que foi pensado com relação a essa mudança. Portanto, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: uma cidade como São Paulo, que sofreu tantas alterações necessárias, implantação de sistemas de transporte, onde o ambiente urbano foi sendo modificado por usos e costumes, eu falei do lazer, mas tudo, quer dizer, as coisas acontecem e mudam a vida da cidade, a introdução da internet, a introdução do celular, foram responsáveis por mudanças de hábito. A própria pandemia, então, houve mudanças de hábito, mudanças de forma de viver, de forma de encarar o lazer e o convívio.
Então, essas mudanças, elas vão para frente, não tem volta, né? Então, como lidar com isso? Quer dizer, então, como fazer a preservação é fundamental que o que se pretende preservar seja sustentável, ou seja, que tenha uso e que possa ser absorvido pelas novas situações de convívio e de preferências. Então, é necessário ter uma inovação na abordagem da preservação para que as coisas sejam sustentáveis, ou seja, se mantenham ao longo do tempo. Portanto, a inovação ela é companheira, ela tem que andar de braço dado com a preservação. São coisas que têm que caminhar no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Tem muita gente, a gente se conhece, pessoas que dizem, reformam a sua casa, ou mudam o seu guarda-roupa, mudam os móveis. Ah, isso aqui está tudo velho. Pô, isso eu comprei o ano passado, mas já troca tudo, queremos só coisa nova. Sim, mas isso não acontece na cidade, quer dizer, as coisas não podem ser demolidas só porque já tem mais tempo. Pelo contrário, os elementos que sobrevivem são, em grande parte, aqueles que dão identidade, que trazem reflexos para as pessoas que conviveram. Eu, quando jovem, frequentei muito o estádio do Pacaembu. Para mim, o melhor estádio para ver futebol é o estádio do Pacaembu. Então, isso faz parte da minha memória, minha e de uma quantidade de pessoas que ainda teve a oportunidade de frequentar o estádio do Pacaembu, que eu ainda frequentei depois nos anos 70 novamente, não só nos anos 50. Mas isso faz parte da memória coletiva e da memória dos indivíduos que moram num determinado local, e que garante uma certa identidade e diálogos comuns, porque quando eu encontro com uma pessoa que também conviveu com coisas semelhantes, diz, poxa, você lembra aquilo e tal restaurante, tal local, a praça, eu fui lá em tal ocasião, tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou seja, tem vivências, experiências de vida que se sobrepõem. Essa sobreposição de experiências de vida é que dá uma certa unidade e uma sustentabilidade para os locais, né? Porque as pessoas tendem, inclusive, digamos, se identificar com algumas coisas que lhes deram prazer ou que lhe proporcionaram momentos agradáveis. Mas, enfim, voltando aqui à Praça da Sé, pode passar o próximo, por favor? Aqui nós vemos uma foto de logo depois da inauguração, isso é uma foto certamente de 1978, quando a praça foi inaugurada, e eu só chamaria a atenção aqui, primeiro, bom, aqui a vegetação era recém-plantada, e houve muito problema aqui com a sobrevivência dessas plantas, porque uma parte das pessoas que passava por aqui pegava as mudas e levava para casa. E tinha os pombos invadiam, acabavam com a vegetação tinha que ser reposta continuamente, porque as pessoas levavam as mudas e os pombos se encarregavam de destruir o que estava plantado. Mas, logo no começo, a gente está vendo aqui os repuxos, eu vou falar do sistema de água. Tem todo um sistema de água, de repuxos, de nuvens, de água, de gotículas, que fazia parte desse conjunto. E nós estamos vendo aqui a primeira escultura que foi colocada na Praça da Sé, é esta que está aqui, chamada do Voo do Condor, ou Voo ou Condor, do escultor Bruno Giorgi. E foi a primeira que colocou, é muito bonita, eu gosto dessa escultura. Foi colocada em cima do espelho d'água, como se fosse um pássaro fazendo uma rasante na água. E nós estamos vendo aqui já um ambiente mais familiar, né? Quer dizer, então, não só a praça, como esses edifícios, praticamente, eles estão todos lá, né? Mantendo ou não as suas características, mas estão todos lá. Passa o próximo, por favor. Aqui, essa foto já é um pouquinho mais adiante, já a vegetação está mais crescida, e a gente vê ainda aqui os repuxos de água, o sistema de quedas, e etc. Então, tudo aquilo foi sendo feito em volta. E eu vou só repassar algumas dessas diretrizes daquilo que serviu de base para este projeto, que eu acho que está ordenado de uma forma. Em primeiro lugar, foram as nossas discussões. Considerou-se que o perímetro do espaço urbano resultante das diversas desapropriações era tão irregular em planta que seria conveniente estabelecer um princípio geométrico que organizasse a percepção de uma nova lógica para o conjunto. A escolha recaiu em valorizar os eixos de simetria da catedral e do fórum. A gente vê a fachada da catedral e a fachada do fórum são simétricas, portanto tem um eixo de simetria. E esse eixo de simetria, que é o eixo do prédio, que passa por aqui, ambos eram paralelos, que estavam voltados nessa direção, que é, grosso modo, sul-norte, nesse sentido. E então isso que foi adotado como
básico do desenvolvimento da geometria da praça. Então, tudo que está aqui foi alinhado a esses dois eixos desses dois prédios. A escolha recaiu em valorizar os eixos de medida da Catedral do Fórum, que são paralelos entre si, paralelos à linha das fachadas remanescentes da Rua de São Gonçalo. Em segundo lugar, os prédios mais importantes do novo espaço precisariam ser valorizados com campos de visão apropriados à sua localização. O prédio do Fórum, que aqui está, se localiza em um ponto mais central do novo espaço. Ele tem espaço lateral, tem uma largura aqui, tem outra largura lá. Mas a catedral se localiza em um canto daquele novo espaço. Você já fica meio no escanteio, né? Aqui é o centro da praça e a catedral está lá no canto. Se não houver um tratamento especial, ela fica assim, justamente aí meio desvalorizada. O elemento de valorização escolhido foi a implantação de 2 renques de palmeiras altas, palmeiras imperiais, para definir o enquadramento visual, para compor um adro para a catedral. Então, aqui foram plantadas palmeiras imperiais, criando 2 renques de árvores, e isso aqui valorizado como o adro da catedral. A gente vai ver como que isso funcionou, tendo fotografias para esse lugar. O prédio do Fórum deveria ter também um espaço fronteiro desimpedido, que é este aqui, para valorizar a sua fachada. Então, aqui, tá. Em terceiro lugar, como a área localizada mais ao norte da antiga praça, que era aqui, já apresentava uma arborização densa, que era essa arborização aqui, principalmente por árvores de porte, folhagem densa, como as tipuanas, em volta de onde se localiza uma escultura do Padre Anchieta, que é bem ali, essa massa vegetal poderia ser estendida em direção às ruas Irmã Simpliciana, que é essa ruazinha que está aqui, do resto, e das ruas Venceslau Brás e Roberto Simonsen, que são essas ruazinhas que estão aqui. Veja que o limite da praça aqui era muito irregular. Tem essa parte que avança, depois vinha para cá, e daqui caía para cá, e aqui tem a Rangel Pestana. Então, por isso que aqui foi feito esse fechamento com arborização aqui, de tal forma que a ideia era que aqui houvesse uma arborização de porte, continuando aquela arborização de lá, para compor um fechamento visual de contenção do espaço, que no que a gente percebia naquele momento, o espaço vazava pela Rangel Pestana, porque aqui desce e tinha uma perspectiva que saía de lá. Então, a ideia era justamente aqui ter um elemento que permitisse valorizar isso. E, em quarto lugar, como a obra da estação estava em andamento em 1976, diversos elementos que definiam características básicas da futura praça projetada pelo metrô estavam já executados, como a localização das aberturas de acesso à estação de iluminação e ventilação. Por exemplo, aqui onde eu estou mostrando com a setinha, há uma grande abertura. Era onde se localizava a estação, o Palacete Santa Helena, e também o leito da rua. E aqui tem uma grande abertura, ou seja, aqui tem um buraco, tem um fosso que separa esse espaço, que era a antiga sede, da antiga Praça Clóvis. Isso já existia, isso não tinha como tapar, porque era a ventilação desse nicho. Portanto, muita gente diz, mas por que não fecharam, fizeram uma coisa única, permitindo essa ligação? É porque tinha esse buraco aqui de iluminação da estação, não podia. Tinha a ligação, era ao norte ou ao sul, só. E uma dessas limitações era a existência de uma laje aqui que configuraria uma espécie de uma plataforma fronteira ao fórum. Isso estaria aqui. Essa laje aqui se estenderia até aqui. Aqui tinha uma espécie de uma passarela. E essa passarela era elevada. Então você via aqui no meio peitoril e tudo mais nesse trecho. E você percebe que é uma construção em cima da praça. Então, aí aqui se optou por fazer um sistema de plataformas, né, de tabuleiros, separados por escadas, de maneira que entre um nível e outro sempre houvesse uma diferença de apenas da ordem de 1 metro, que você andando aqui, você percebia o que tinha em cima, chegava aqui, e em vez de ter uma única escadaria, e eliminar tudo quanto era peitoril por jardineiras com plantas, de tal forma a não haver peitoris de concreto, que é o que denota que você está em cima de uma estrutura. E por outro lado, também a gente recompôs, o nível da topografia do terreno original foi recompor com essa escadaria. Em vez de fazer uma rampa, foram patamares planos, porque o patamar plano permite que você coloque bancos e você tenha uma melhor estabilidade. Então, são vários patamares separados por pequenas escadas que vão definindo isso. E isso, de certa forma, recompõe a topografia original aqui do terreno, né? Isso aqui, nós, ao desenvolver esse projeto, estudamos muito
as ideias de um arquiteto japonês que fez vários projetos de ambiente externo, chamado Yoshinobu Ashihara. Isso marcou muito o desenvolvimento do projeto, porque a gente discutiu e examinou detalhadamente as ideias desse arquiteto. Ele tem um livro publicado, o projeto de desenho exterior e arquitetura. Foi publicado em 1970 em Nova York. E é muito interessante, realmente foi muito importante para nós a discussão em cima disso. E, por outro lado, precisaria ter o piso, precisaria ter um elemento definidor. Por isso que, em frente à catedral, se definiu um piso próprio, e esses outros locais também foram sendo definidos, foi definido um desenho próprio para cada espaço, porém unificado com aquela estrutura. Pode passar o próximo, por favor? Vamos ver. Aqui, essa imagem, bom, de cima mostra, então, aqui o que nós consideramos como um adro em frente à catedral. É um espaço aberto, com as palmeiras imperiais, que definem uma visual, né, uma perspectiva em direção à fachada da catedral, e um espaço próprio, separado por este local, que era a abertura, que eu disse que era, você veja que ela também no leio do que era a rua. E aqui é tudo aberto, não dá para ter ponte, não dá para ter circulação por aqui. Tem circulação aqui e depois aqui embaixo. E aqui é a entrada da estação. E aqui, então, o adro em frente à igreja. E aqui nós também vimos quais eram os locais de circulação, e tem os locais de circulação preferenciais por aqui e por aqui. E nesse sentido também. Então, isto foi o que foi marcado. Agora, pode passar o próximo, por favor, que aí eu vou falando. Nós introduzimos também um elemento importante no ambiente urbano, que é a presença da água, e água em movimento, espelhos d'água e repuxos e quedas d'água. Isso é uma coisa que vem de longa data, vem da antiguidade, que já existiam edifícios, construções, palácios com água e com repuxos e tudo mais. Porque a água, ela cria um elemento dinâmico, a água ela nunca fica igual, né? Aqui tem uma circulação por baixo, que passa aqui nesse descoberto, e aqui a água vai caindo desde lá de cima, por aqui cai de novo, e a cascata, ela cria um barulho de fundo que dá vida para o local, né? Não é um local morto, é um local que tem vida. E os repuxos, a mesma coisa, né? Então, esse elemento... Pode passar o próximo, por favor. Então, os repuxos e quedas sucessivas. Aqui já houve uma modificação, porque quando foi entregue, ainda demorou um pouquinho, mas depois de certo tempo, havia uma criançada que entrava aqui na água e ia entrando nas crianças, adolescentes, coisa assim, tinha os repuxos aqui no fundo e acabava danificando ou se machucando nesses elementos. E aqui a ideia era que na água não foi feito destinado para ser uma piscina, não é uma piscina. E aqui em cima também tem esse gradil aqui, porque aqui tem um elemento de uma estrutura metálica coberto com vidro, que permite a ventilação e iluminação de uma abertura central da estação que percorre os vários níveis, o mezanino, depois os 2 níveis de estação para baixo. Tem 3 níveis aqui para baixo que tem essa abertura. Essa abertura, então, é isolada. Então, ela aqui tem esta linha do espelho que avança e que tomba a água aqui. E aqui em volta nós projetamos e vimos um sistema de repuxos que formam uma espécie de um vapor d'água. Não é vapor porque são partículas, mas que durante um tempo funcionaram. Mas é uma coisa um pouco mais delicada, de mais difícil manutenção, e já faz algum tempo que não está não funcionando. Mas eu acho que tem alguma fotografia onde isso aparece. Pode passar o próximo, por favor. Aqui ainda uma outra foto dos espelhos d'água, com as quedas d'água. Pode passar a próxima. Pode passar. Aqui ainda é a mesma. Essa é uma foto, é a primeira, a cascata maior, aqui com água com toda velocidade. Você vê que era uma quantidade de água, isso faz um barulho mesmo que criava uma animação. Aqui foi logo depois da inauguração, a vegetação ainda está rasteira, né? Tá, tanto as árvores quanto o restante, mas a água aqui aparecia bastante. Pode passar o próximo. Aqui, o outro elemento que foi valorizado é o Marco Zero, que é um elemento muito pequeno. Aqui, isso aqui é uma publicação da inauguração do Marco Zero.
que foi proposto por esse jornalista e Américo Neto, e desenhado por um escultor chamado Villin, Jean-Gabriel Villin. E foi inaugurado, a ideia veio da década de 20, depois foi autorizado pelo prefeito Assunção, comecinho dos anos 30, 1934, e depois foi inaugurado pelo prefeito Fábio Prado posteriormente. E aqui está o aspecto da inauguração. Veja que no início é esse pequeno marco e 3 degraus. E veja o que acontecia sistematicamente, como tinha os automóveis em volta, isso aqui é uma foto de 1950 e poucos, antes daquela reforma, e aqui lotado de carro, né? De carros para todo lado, em volta. O Marco Zero está perdido aqui no meio. A mesma coisa aqui, né? Que também é uma foto dos anos 50. Estava perdido lá no meio. Pode passar o próximo. E aqui também, mesmo na reforma de 52, já tinha um degrau, ficou enterrado. Aqui você está vendo dois. E aqui está o Marco está perdido aqui no meio, né? As pessoas estão aqui e ele é uma coisinha pequena lá no meio. Então, eles disseram, não, a gente precisa valorizar esse marco, ele é muito pequeno. E daí surgiu a ideia, foi uma proposta que eu desenvolvi e depois fui atrás e detalhei, de fazer a Rosa dos Ventos, que aqui está. Pode passar o próximo. Então, aí está esse adro com o marco zero. Então, o marco mesmo é pequenininho, mas isso aqui cria um efeito, né? Quer dizer, e isso é uma inovação, isso não era... as palmeiras, o piso, e o elemento antigo preservado é a catedral, é o marco, e aqui para baixo essa vegetação em volta da estátua do Anchieta, que está lá mais no meio. Então, nós estamos vendo aqui como que convivem coisas que são novas com as coisas que são antigas, e que as novas entram para valorizar, harmonizar, ressaltar estas coisas que são antigas. Com este sistema, aí não teve mais carro parando aqui. De vez em quando podia entrar um carro de som, alguma coisa assim, mas se não, não, aqui os carros não entram. Pode passar o próximo, por favor. Aqui o desenho que foi feito, eu fiz pesquisa de desenhos de Rosa dos Ventos, e saiu isso aqui, foi construído com piso. Em volta é piso de granito cinza, e depois em tons de granito escuro e mármore branco em diferentes tonalidades e diferentes tamanhos também de placas, para dar essa sensação de relevo, né, em volta do marco que aqui está. Você veja que aqui agora ficou ainda um pouco mais enterrado, porque o que a gente ia fazer? Rebaixar todo o piso da praça? Não dava. Então, na realidade, infelizmente, o pedestal do marco ficou um pouco menor do que era originalmente, mas era o que tinha. Vou passar o próximo, por favor. E aqui, bom, outra ideia que surgiu, e era uma coisa que fica de longa data, era a introdução de esculturas no espaço público, como uma forma de valorizar esses espaços e dar significados e criar pontos focais de interesse. E com esses caminhos e esse sistema todo aqui da praça, ponto focal era o que não faltava. Né? De maneira que surgiu a ideia, o primeiro escultor a ser convidado a fazer uma escultura para ser colocada lá foi o Bruno Jorge, que fez aquela escultura que eu mostrei agora há pouco, o Voo do Condor. E depois foi montada uma comissão por especialistas, 2 críticas de arte, depois 3 arquitetos, para definir quais eram os parâmetros para essa colocação. Em princípio, se definiu que deveriam ser esculturas abstratas, feitas especialmente para cá, em locais que seriam sugeridos para os escultores, mas depois seriam revistas, a sua localização e implantação seria revista por essa comissão, e então foram convidados 14 escultores a apresentar suas ideias e suas propostas. Que foi o que aconteceu? Essa planta aqui mostra a localização da escultura que foi apresentada pelo Marcelo Nietzsche, que fez que aquela é o Garatujo, que está aqui. E essa planta inclui essa aqui, eu não coloquei a planta inteira, mas aparecem todas as outras demais esculturas, que eu coloquei aqui agora em seguida. Pode passar o próximo. Quais eram essas esculturas? Vai passar. Aqui, essa... Não, pode voltar, por favor. É a primeira, aquela. Isso. Aqui a escultura do Bruno Jorge, é o Condor, né, o voo, que ela é toda de bronze, a gente acompanhou a execução, muito interessante, foi feita fundida em placas, depois soldadas, pelo sistema mais antigo de fundição com cera despejada
dentro de um molde, né? Quer dizer, faz-se um positivo para depois fazer um negativo. Esse negativo é preenchido com cera e depois se derrete, se joga o bronze derretido dentro da forma, que derrete a cera e ocupa o lugar que era ocupado pela cera para formar as placas que depois são soldadas e arrematadas para formar a escultura. Foi muito interessante. Depois as esculturas aqui aparecem, aqui a escultura do José Rezende, a ideia era ter é uma grande placa de concreto com perfis metálicos que sustentam, e a ideia era que fosse mesmo para fazer pichamentos e coisas, era um grande painel dinâmico. Essa aqui é a escultura do escultor de origem grega Nicolas Vlavianus, que está implantado em um dos locais da praça. Passa ao próximo. Aqui é a escultura do Franz Weissmann, um escultor que fez várias obras que estão implantadas em locais públicos de São Paulo, muito interessantes. Aqui é do Cassiporé Torres. Eu não vou dizer quais que eu gosto mais, mas eu gosto muito de todas essas esculturas, algumas mais, outras menos. Essa é a escultura do Cassiporé Torres, que também é algo como um voo, né? Quer dizer, são dois elementos curvos que se encontram no espaço. Eu gosto muito dessa escultura também. Essa escultura de um escultor do Rio de Janeiro, Ascânio MMM, que hoje não se encontra lá, porque ela foi feita e fornecida num material não resistente. Então, ele enferrujou e depois não houve como fazer o acerto para ela ser refeita. Então, teve um problema de durabilidade da escultura. E não havia restrição orçamentária para fazer as obras. Isso aqui foi, naquela ocasião, isso foi em 1978 que foi desenvolvido isso. Se ele quisesse ter feito isso aqui em aço inox, seria feito em aço inox. Mas não foi. Então, o resultado é que ela se tornou perecível e depois não houve como recolocá-la. Essa é uma escultura que veio da Bahia, foi fundida lá na Bahia, do Mário Cravo Júnior, escultor baiano, veio de caminhão. Teve que ser feito 2 vezes, porque o caminhão que veio sofreu um desastre, tombou, estragou a escultura, teve que ser feita uma outra. Então, foi aqui. Pode passar o próximo. Isso eu também estou mostrando para ver como a realidade é complexa, porque há imprevistos, coisas que vão acontecendo e que exigem acomodações e modificações. Eu gosto muito dessa escultura, é de touros de granito, do Sérgio Camargo, muito legal essa escultura. Essa escultura de um escultor de origem italiana chamado Bruno Calabroni. Espera, não é Bruno, não, o nome dele é outro. Domenico Calabroni, desculpe, o Bruno é o Giorgi, mas é o Domenico. Esta escultura é de um escultor de origem japonesa, que é o Yutaka Toyota. Muito interessante a escultura, ela está num eixo sobre o rolemã, de maneira que ela gira. E aqui é uma coisa frequente, os frequentadores vão lá e empurram, ela é levinha, ela é pesada, mas para empurrar ela é leve, porque está em cima de rolemãs. Ali está do Franz Weissmann. Essa escultura é também projetada por um escultor de fora, que é o Rubem Valentim, esse é o Sérgio Camargo. E pode passar o seguinte. As outras esculturas, essa é a do Marcelo Nietzsche, essa é da escultura Felícia Lerner, que é também de bronze fundido. Essa do Francisco Stockinger, são 4 peças de concreto com elementos de aço inox aqui no meio. E essa escultura que aqui infelizmente, eu não tinha uma fotografia melhor para colocar. Mas poxa, o nome dele me fugiu aqui novamente. Claro, Amilcar de Castro, desculpa, como são vários autores, mas eu me lembro bem, conheço bem. É uma porta aberta feita em aço cortem, muito legal essa escultura aqui. Pena que a fotografia está um pouco escura, ela não dá para ver muito bem. E, por fim, só para mostrar uma outra intervenção que nós colocamos lá na praça, quando foi feita a praça, simultaneamente estava em andamento uma outra obra pela prefeitura, e foi feita a demolição de uma fábrica que pertencia aos Bouchard, e de lá surgiu, ao ser demolido, havia um relógio, e o mecanismo do relógio veio parar com o metrô, a demolição era por uma obra do metrô. Então, isso foi oferecido pelo metrô, vocês não querem instalar um relógio lá na Sé? A ideia foi muito bem recebida, e nós então fizemos um projeto para colocar esse relógio, que é um relógio
inglês, praticamente, acho que, se não me engano, do mesmo fabricante do relógio do mosteiro de São Bento, e funciona por gravidade, e que foi instalado lá na praça, uma estrutura metálica com vidro. Pode passar o próximo, no final. Que é essa aqui, a estrutura, então, é metálica, de aço, veio com o sino está em cima, aqui está o relógio, o mecanismo está aqui, são superfícies de vidro, a porta se entra, sobe essa escada, e quem vai dar corda no relógio, fazer a manutenção, passa aqui por dentro, e lá em cima tem acesso ao mecanismo. Isso está num dos cantos aqui da praça, perto de um dos acessos. E foi, digamos, um elemento a mais, assim, vertical na praça, para chamar a atenção, um ponto de visualização. Muito bom. Então, só para finalizar, eu diria o seguinte, quer dizer, isso que eu expus é o resultante, como eu tinha mencionado, de uma série de experiências e observações que eu acredito que se pode avaliar a complexidade de situações com que nos defrontamos ao participar, de alguma forma, da construção e das transformações do ambiente urbano. O resultado de diferentes processos envolvendo inúmeras situações imprevistas requer muita atenção, uma boa dose de perspicácia e capacidade de convencimento, além de motivação e compreensão dos inúmeros fatores intervenientes, além de uma dose de sorte, pois é impossível controlar todas as situações cambiantes. Eu não estou pretendendo me autoelogiar, não, pois as deficiências na minha atuação profissional são de minha responsabilidade. Se eu não conseguir aproveitar totalmente as oportunidades que se apresentaram, foi por falha minha. Mas os resultados que deram bons resultados me proporcionaram uma grande satisfação. Então, eu agradeço a atenção, agradeço mais uma vez o convite do Adalberto para fazer essa apresentação e eu estou à disposição para responder a perguntas que, eventualmente, os assistentes queiram fazer e que me dará prazer em responder. Muito bom, Adalberto. Eu gostaria de agradecer muito a aula que o senhor deu de como ler o espaço urbano a partir desses estratos temporais. Acho que o interessante foi que o senhor leu não só a estrutura urbana, como também alguns edifícios que, pouco a pouco, foram se transformando, não é, professor? Foram assumindo uma outra característica e que hoje fazem parte do que a gente chama da cidade contemporânea. E, dentro disso, mostrando como, a partir de seus projetos, o senhor valoriza alguns, a partir de elementos como organização do espaço simétrico, rinques de palmeiras, que vão, pouco a pouco, hierarquizando e dando uma legibilidade a esses espaços que estão colocados todos juntos, né? E eu tive a oportunidade de vê-lo fazer isso no Condefat. Portanto, eu queria dividir com os alunos isso e coloco para eles primeiras perguntas. Perfeitamente. Obrigado pelas palavras e estou aqui à disposição, então, para responder eventuais perguntas. Não esqueçam que ele também, pelo Condefat, ele conhece a área em que vocês estão intervindo, tá? Assim. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, até pela grande experiência que ele tem em toda a discussão de patrimônio no Brasil. Eu fiquei com uma dúvida, é mais uma curiosidade mesmo, na verdade, que logo no começo você falou um pouco mostrou umas fotos da Câmara e a cadeia, que ficava a cadeia embaixo, os vereadores em cima, e eu não entendi até agora por que eles faziam assim. Bom, na realidade, este é um costume muito antigo, presente na cultura portuguesa e vem da Idade Média. Então, já na Idade Média, em Portugal, havia construções com características semelhantes. A casa de câmara e cadeia conjugada, porque os vereadores eram que faziam as leis, mas eles, além de fazer as leis, também eram responsáveis pelos julgamentos. Então, eles tinham essas duas coisas, julgamentos e a privação de liberdade já era cumprida no mesmo prédio, ficava exatamente em cima. Então, na realidade, esse é um programa muito antigo e que vem da cultura portuguesa e vem aqui na colônia
desde o século XVI. Quer dizer, essa junção. E havia uma outra coisa talvez mais incompreensível aos dias de hoje, porque havia, se você for para Ouro Preto, se você for para Mariana, se você for para São João del Rei e outras cidades mineiras, você vai ver que, além de abrigar a Câmara dos Vereadores e a cadeia, um outro uso também era abrigado na mesma construção, que era um açougue, a distribuição de carne verde. Então, era ali que se transacionava, se transmitia, se fazia o consumo e a compra da carne verde, a carne recém-abatida. E você diz, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver, mas era o hábito. Então, certamente que daqui a alguns anos vai se perguntar também, mas por que aquele pessoal lá no século XX fazia tais e tais coisas? Mas é engraçado que, ao mostrar São Paulo, é um contraponto muito grande com as cidades do centro-oeste paulista, em que algumas dessas referências, por serem muito jovens e já serem com uma estrutura, por exemplo, a locação do cemitério, do matadouro, elas já estão previstas na própria legislação. Né? Então, essas cidades para cá, elas carecem, elas não têm essa mesma essa narrativa que em São Paulo é possível ter. Tanto que quando nós estamos em atividade remota, nós levamos os alunos para o centro de São Paulo e percorremos esses espaços justamente para eles fazerem o contraponto entre as cidades como São Paulo e as cidades do centro-oeste paulista, que já nascem com a ferrovia. Uhum. E aqui, por exemplo, eu não conheço nenhuma delas que tenha Câmara e Cadeia juntas, por conta de ser muito novos, serem muito jovens como cidades. Mas aqui em São Paulo, se forem para o litoral, para Santos, São Sebastião, vocês vão ver que a Casa de Câmara tem o espaço da cadeia embaixo. E comuns, né, em Minas, todas lá, essa Casa de Câmara e cadeia. E ainda não faz tanto tempo assim, em algumas das cidades que eu visitei, a cadeia estava funcionando. Você circula pela rua, você passa pela calçada, os caras que estão presos estão lá e pedem: você tem um cigarro aí para me dar? Me dá um cigarro, estou querendo fumar. O contato é muito próximo, é pela grade. Isso eu vivi. Eu também, é verdade que eu nasci no século passado, mas enfim, não tanto tempo assim. Mas isso eu vi pessoalmente, né, os presos na casa, que era a Casa de Câmara e Cadeia. Tem alguém de São Paulo na sala? Tem algumas pessoas, sim. Vocês conheciam essa história contada pelo professor? Ao ir à Praça da Sé, vocês conheciam essas estratificações? Ou ainda na Praça João Mendes? Então, já tem alguns lugares que eu pessoalmente nunca não conhecia, né? Mas no centro ainda de São Paulo. Precisa conhecer. Sim. É muito engraçado que desde a minha memória, eu tenho aquela sensação de tudo ali é muito antigo, então tudo nasceu daquela forma. Então, eu não imaginava que era antes diferente, foi mudando até chegar daquela forma. E aí, agora eu parei para pensar que o metrô tá embaixo, então não teria como ser desde nascido daquela forma. É muito engraçado analisar assim. Outra coisa que eu achei muito interessante é como que o pavimento para o senhor ganha uma certa relevância na articulação, a partir de superfícies de articular e valorizar conjuntos urbanos, né, professor? Eu desconhecia que o senhor tinha feito parte da equipe que propôs esses pavimentos e que, de certa forma, ainda existem e fazem parte da identidade do centro de São Paulo, né? Essa foi uma experiência para mim, muito interessante, porque eu
fui trabalhar na EMURB em 1976. Justamente fui convidado para participar, digamos aí, do desenvolvimento do projeto da Praça da Sé. Mas, naquele momento, estava se desenvolvendo o estudo das ruas de pedestres e algumas outras obras. Então, a preocupação com o desenho urbano era algo presente na EMURB, através dos livros escolhidos na biblioteca da EMURB, a discussão entre os arquitetos. Quer dizer, foi uma coisa muito, muito viva naquele momento, essa discussão de características do desenho urbano. E publicações da época de características de elementos urbanos, quer dizer, tudo que define o espaço urbano. É o tipo de pavimento, o tipo de piso, os tipos de fechamento, o mobiliário urbano, os fechamentos. Então, isso tudo vai definindo, né, a qualidade do ambiente urbano. E a gente vê que isso não é uma coisa nova. Se nós examinarmos, por exemplo, o que acontece ali no Anhangabaú, veja o viaduto Santa Efigênia, por exemplo. O peitoril é todo desenhado, é aquilo de ferro forjado, dobrado, com rebites, tem um desenho muito interessante. O viaduto do Chá, novo, que é de 1938, portanto, é bem posterior a quase 30, 20 e poucos anos, quase 30 anos, posterior ao viaduto Santa Efigênia. A qualidade do acabamento dos peitoris, que sai do viaduto do Chá, desce ali pela ladeira Doutor Falcão, onde tem também uma floricultura, são todos muito bem desenhados, né? Então, isso é um elemento muito importante, definidor. E isso é uma tradição longa de muitos países. Na oportunidade que tive de ir para a Holanda, tem todo um conjunto, arquitetos que desenvolveram a chamada arquitetura da Escola de Amsterdã, em que esses cuidados nos prédios e do espaço público está presente com um elevado refinamento no tratamento de pedra e elementos de metal nessa configuração do espaço público. Ou seja, elementos de qualidade diferenciada de desenho no ambiente público enriquecem e melhoram a percepção, né? Então, dão uma outra visão daquilo que é o ambiente. Quer dizer, o ambiente, claro que isso depende de uma certa afluência de recursos para colocar nesses elementos. Assim como as esculturas, né? Eu acho que as esculturas, o senhor põe muito relevo nisso, a importância de elementos artísticos no espaço público, dando um significado maior ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é essencial, né? Quer dizer, então, você vê quando o ambiente urbano é bem tratado, normalmente há um respeito pelo que está lá. Nem sempre, porque certas situações de pauperização levam a um vandalismo, furtos elevados, né? Portanto, para ser um ambiente sustentável, voltando à questão da sustentabilidade, eu acho que é necessário ter boa qualidade, alta qualidade nos materiais empregados, ter um bom desenho e ter uma boa manutenção. Sem manutenção não adianta. E isso é difícil, quer dizer, olha, tendo em vista aí, por exemplo, o caso da Praça da Sé, a gente fez com muito carinho o desenvolvimento do projeto, o acompanhamento, a fiscalização, e sabia também o custo de tudo aquilo. Certas coisas me deixaram absolutamente indignado posteriormente, quando vi, por exemplo, algo que, em uma certa ocasião, lá na Praça da Sé, eu fui até lá, algumas árvores tinham morrido, por várias razões, porque quando transplanta muda, e estava lá uma equipe da subprefeitura, da regional, fazendo a troca. Olha, por falta da devida orientação, experiência, eles estavam trabalhando com um equipamento pesado em cima daquelas bordas, danificando as bordas de uma forma que diz, olha aqui, está estragando isso aqui custou caro para caramba, não pode, tem que tomar cuidado com esse piso, ou seja, com uma retroescavadeira, estavam lá tirando e quebrando o piso do lado. Então, existe uma questão de cultura que é essencial, quer dizer, faz parte da manutenção
você ter quadros especializados para fazer a manutenção e qualificados. Se eu tive a oportunidade de passar um tempo no Japão e vi, por exemplo, o cuidado que há no ambiente público e no que diz respeito à vegetação, por exemplo, proteção para as árvores que estão em crescimento, com peças de bambu amarradinhas. Você diz, caramba, que coisa bem feita, que coisa bem cuidada. Ou seja, e aquilo é respeitado. Isso, o oposto disso eu vi quando fui para Angola, um ambiente caótico. Quer dizer, então, em Angola, que é um país de enormes contrastes, porque é um país que tem diamantes, tem petróleo, tem uma riqueza muito grande, tem uma pauperização tremenda, onde o comércio de várias coisas é feito na calçada, na rua, em péssimas condições de higiene, carne, peixe sendo vendido na rua em cima de uma lona com a carne verde, né? Postas de carne ou peixe, tudo assim na rua, não tem geladeira, não, é no chão, em cima de uma lona. E então você percebe como o processo de civilidade é algo que vai se adquirindo ao longo do tempo. O meu receio é que também vá se perdendo ao longo do tempo. Na realidade, eu acho que com um processo de enriquecimento na sociedade, de alguma forma, tende a haver, eu sou otimista com relação a isso, por princípio, né? As pessoas vão aprendendo que é possível viver melhor, ter umas coisas melhores. Agora, quando existe um processo de pauperização, como em grande parte a gente está vivendo no momento, devido à pandemia, devido a outros fatores, a violência contra as coisas, contra o que é público, vai se tornando maior, né? Mais evidente. O nível de furtos atualmente, de fio, de equipamentos, de medidores de ar, hidrômetros das casas, entra nas casas para tirar o hidrômetro para vender, ou seja, nos cemitérios. Então, muitas vezes, o que se retira para vender como coisa furtada vai produzir pouquíssimo dinheiro. A reposição custa seguramente muito mais caro. Quer dizer, você repor coisas que foram furtadas e danificaram é muito mais caro do que aquilo que se aproveitou quando você levou